Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estamos falando agora de uma amizade mesmo. Nessa altura do nosso estudo, nosso grupo de estudo, nesse oração-ação, estamos falando da amizade, de uma amizade muito profunda, de uma amizade tão dedicada, tão útil, que se ofereceu, que aceitou o encargo de nos tutelar, de nos acompanhar, de nos aconselhar, de nos proteger do nascimento ao túmulo, do berço ao túmulo. De quem nós estamos falando? Dos nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores. São muitos os nomes que as diferentes culturas dão para esses nossos grandes amigos, que foram grandes amigos, ou irmãos, ou pais, ou mães, ou cônjuges em outra encarnação. E que nos amam tanto, que estudaram nossas vidas passadas, que ajudaram decisivamente no planejamento dessa vida, sabendo, portanto, todos os principais eventos futuros dessa vida. Enormes amigos. Desculpe. Enormes amigos. Grandes amores. Ter consciência da presença deles, do papel deles de embaixadores de Jesus em nossas vidas, é muito confortador. Saber que Jesus colocou um embaixador dele nas nossas vidas, um zelador por nós, nos dá a exata dimensão enorme que nós temos no projeto de Deus. Temos uma dimensão enorme. Por causa dessa dimensão, jamais estamos sozinhos. Se nos sentimos sós, e é verdade, a solidão, o vazio, assola nossas vidas, não é por falta de presenças. É uma solidão que nós sentimos tendo ao lado grandes amores. Essa solidão tendo ao lado grandes amores deve-se a um único fator: nós não damos abertura, nós não damos proximidade, nós não acolhemos o abraço que Deus, que Jesus, que a vida nos dá. Por isso, vibramos em solidão, por não aceitar a mão estendida, por não aceitar a presença amorosa. É disso que nós estamos falando, dos protetores, dos guardiões, dos anjos de guarda. Vamos então continuar nossa pesquisa a partir da pergunta 492 de O Livro dos Espíritos, nosso guia de viagem. Pergunta em que Kardec questiona da seguinte forma: o espírito protetor acompanha seu protegido desde o seu nascimento? E a resposta é sim. O espírito protetor acompanha seu protegido desde o nascimento até a morte, do berço ao túmulo.
Muitas vezes, esse acompanhamento continua no mundo espiritual e mesmo através de várias encarnações. Uma vez que essas encarnações não passam de períodos bem curtos, se comparados com a vida eterna do Espírito. Vejam o grau de dedicação, de atenção, de zelo, de amor desses seres para conosco. E o grau de teimosia, de arrogância, de autossuficiência em nós, que os impede de bem exercer as suas missões, a ponto de nós nos sentirmos sozinhos, de nós nos sentirmos vazios, de nós nos sentirmos abandonados. Então os espíritos respondem: sim, o espírito protetor acompanha seu protegido desde o nascimento até a morte. Muitas vezes esse acompanhamento continua no mundo espiritual e mesmo através de várias encarnações. Uma vez que essas encarnações não passam de períodos bem curtos, se comparados com a vida eterna do espírito. Conscientizarmos-nos dessa presença é tão importante quanto aquela figura que já apresentamos aqui em outras vezes, da pessoa que vive numa casa escura, que sofre quebrando as coisas, chocando-se com outros moradores, machucando a si mesmo por viver numa casa escura, que se revolta por falta de sol, falta de luz, quando na verdade o sol brilha lá fora, para todas as casas. Quando na verdade sua casa está escura, porque apesar do sol brilhar lá fora sobre todas as casas, nós nos mantemos fechados, com as janelas fechadas, com as cortinas fechadas, com as portas fechadas. Essa é a nossa questão. Como otimizar, como dar sequência, como dar fluidez para essa relação tão importante entre nós e os nossos professores, nossos enfermeiros, nossos médicos, nossos zeladores espirituais. Na pergunta 493, Kardec questiona: a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? E a resposta: o espírito protetor tem a obrigação de cuidar do seu protegido, pois aceitou essa tarefa. Entretanto, tem o direito de escolher aqueles que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. O prazer, a alegria, sem dúvida está relacionada ao estágio de evolução daquela criatura. Se a missão de anjo da guarda será um prazer, uma missão ou um dever, depende do estágio evolutivo de cada um. O dever é apontado pela consciência ao espírito quando ele se sente devedor daquele que protege, o que situa ambos num estágio menos avançado, porque ainda estão ligados a expiações, ainda que apenas mentalmente, mas estão ligados a expiações.
o estágio do prazer, muito mais leve, é o estágio de espíritos mais evoluídos que estão ligados uns aos outros para o cumprimento de provas na Terra. Se a expiação é uma prisão, é uma algema que nos prende ao passado, a prova nos franqueia possibilidades futuras. E o estágio mais evoluído é quando o espírito protetor vem em missão. Porque quase sempre essa missão do espírito protetor está relacionada a um espírito, a um protegido também missionário. Suponhamos o caso de Chico Xavier e seu guia espiritual, seu protetor espiritual, Emmanuel. Os dois eram missionários na Terra. Muito interessante, não é? Mas ninguém deixa de ter um protetor, um orientador, um guia. Somos uma família universal. Ninguém nunca está sozinho, ninguém nunca está desassistido. Pergunta número 493A. Dedicando-se a uma pessoa, o espírito protetor renuncia a proteger outras? E a resposta é não, mas o faz com menos exclusividade. Então, se o espírito que protege uma pessoa protege também outras, orienta também outras, ele o faz com menos exclusividade do que aquele, mas não deixa de desempenhar a proteção de outros espíritos e outras missões, harmonizando a missão de espírito protetor com outras tarefas do mundo espiritual. Quase tudo se faz com equipes, e os trabalhos da luz mais ainda. E essas equipes permitem que todos evoluam, cada um de acordo com o seu momento, com a sua necessidade. Pergunta 494. Enfim, no dia de hoje, Kardec pergunta assim: o espírito protetor fica inevitavelmente ligado à criatura confiada à sua guarda? A resposta é: pode ocorrer que o espírito protetor precise abandonar sua posição para executar outras tarefas. Mas, nesse caso, ele é substituído por outro. Renovemos, porque é importante essa certeza. Ninguém jamais fica sozinho. Ninguém jamais fica abandonado. Ninguém jamais fica sem a proteção de Deus. Ainda quando se trate de um espírito teimoso, renitente no mal, que não oferece sintonia para aquele espírito protetor, ele nunca se desligará definitivamente. Se afastar-se para outras tarefas, e vai ter que se afastar, dada a impermeabilidade, dada a rigidez do seu tutelado, ele nunca ficará mais distante que a distância de um pensamento. Assim que aquele espírito teimoso, renitente, impermeável à sua ajuda, por uma dor, por um acidente, por uma lembrança, pelo que for, arrepender-se, orar, perdoar, sintonizar com o bem, com a luz, lhe dará ao espírito protetor a oportunidade que ele tanto almeja
mas que não tinha recebido do próprio tutelado. Desde aqui a terra nós sabemos como é impossível ajudar diretamente aquele que não quer ser ajudado, que podemos ajudar apenas indiretamente, sempre respeitando a liberdade, porque Deus nos ama em liberdade e todos que trabalham no bem com Deus trabalham também respeitando a liberdade do outro. Quem trabalha não respeitando a liberdade do outro, tentando dirigir a vida dos encarnados, são espíritos das trevas, são obsessores. São quem, na verdade, mesmo que não admitam, querem o nosso mal. Mesmo que eles chamem de justiça, mesmo que chamem de amor, todo aquele, desde a terra, que trabalha contra a liberdade do outro, que manipula, que dirige uma outra pessoa, não trabalha para o amor, trabalha para a manipulação. Mesmo o caso das encarnações compulsórias, nas quais o espírito reencarnante tem pouca interferência no seu planejamento, pouca liberdade, mesmo assim ele tem a liberdade possível para o seu grau. E sempre, de uma forma ou de outra, mesmo que com pouca consciência, participará do seu planejamento, participará de um acordo com o seu espírito protetor. Muito bom. Então, há casos, dizem os espíritos, que um espírito que desenvolve a tarefa de proteger algum encarnado precise se afastar, mas sempre deixará o outro em seu lugar. Nunca ninguém na Terra ficará sozinho. Não esqueçamos jamais desse nosso espírito protetor, especialista em nós mesmos. Quanto custa a consulta com um especialista na Terra, que na verdade é especialista em generalidades? Quanto poderia cobrar um especialista em nós, que sabe o que pensamos, o que sentimos, sabe tudo o que aconteceu em nossas vidas, sabe tudo o que vai acontecer em nossas vidas, tem um diagnóstico da nossa saúde física, tem um quadro absolutamente preciso e claro do nosso estado evolutivo, do nosso estado mental. Com tantos elementos, a consulta é preciosa. Cabe perguntar por que nós não comparecemos à consulta. Por que nós não nos dispomos à consulta? Por que nós fugimos da consulta? Na verdade, todos os dias, após a oração de coração, nós podemos e devemos conversar com os nossos protetores, pedir-lhes conselhos, pedir-lhes ajuda, e então dormir, porque o sono é uma grande ferramenta para o espírito protetor, especialmente para o caso dos teimosos, dos renitentes como nós. Porque o espírito, desprendido da matéria durante o sono, abre inúmeras possibilidades de contato, de processos terapêuticos, de processos didáticos, que o espírito protetor, muitas vezes, pela nosso estado primitivo, egoísta,
violento não consegue durante a vigília. Aproveite o sono. Elabore as suas questões. Não apenas numa noite, mas por algumas semanas. E mesmo que você não lembre dos seus sonhos, mesmo que você não lembre do que lhe aconteceu enquanto dormia, o seu coração, a sua alma, mais harmônica, mais pacificada, vai apontar alguma coisa aconteceu. Para isso é preciso orar de coração. Para isso é preciso pedir com humildade. É preciso abrir as janelas, abrir as portas, afastar as cortinas e deixar a luz entrar. Muito bom, fundamental esse nosso aprendizado, reconhecer e dar abertura para esses nossos excelentes amigos. Adelaide Dias, Simone Magalhães, Mônica Silva, muito boa noite. Que os encarnados e desencarnados que a Mônica sempre lembra recebam nossa luz, nossa solidariedade, nosso impulso de bem. Regina Frutuoso Guerra, Sandra Regina, Sueli Duque, Osório Simões Souza Filho, André Santos, Domingos Natalo, nosso grande amigo, Andréa Santos, Esther Ponzoni, Enir Cajazeira, Andréa Salvatore. Muito bom estar com vocês. Espalhem essa informação, essa consciência sobre o nosso espírito protetor é fundamental. É um maravilhoso ponto de ajuda, é um embaixador de Deus em nossas vidas, que precisa demais da nossa sintonia, da nossa abertura de pensamento e de coração para poder atuar, aconselhar, proteger, intervir, curar e elucidar, na medida das suas possibilidades, na medida das nossas possibilidades. Um prazer muito grande estarmos juntos. Quero saudar a todos e convidar, espalhem, compartilhem. São muitos os amigos e é muito importante que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas. Grande abraço, prazer enorme, e amanhã continuaremos nesse tema com uma mensagem muito interessante de São Luís e de Santo Agostinho sobre os anjos da guarda ou espíritos protetores. Venha conosco, amanhã estaremos juntos novamente com esse tema, aprendendo ainda mais com luminares sobre esses nossos grandes amigos espirituais. Até amanhã, um grande abraço, um prazer aprendermos juntos, paz e bem para todos.